Olá, pessoal. Como vai? Tudo bem? Mais uma vez, muito feliz aqui recebê-los para um webinar da Verhal. Eu sou o Rodolfo Barbosa, gerente de novos negócios e expansão. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, porque é um produto muito consistente aqui do portfólio, uma solução muito robusta, que é o nosso Help Desk. E vamos falar como isso pode transformar a operação da sua empresa e como os nossos clientes têm sido realmente impactados positivamente com essa nossa operação. Vamos falar um pouco de SLA também, de produtividade, de redução de custos, enfim, são diversos os benefícios, né? E hoje eu estou muito bem acompanhado aqui com a Suelen Dal Santo, coordenadora de suporte técnico. Olá, Suelen. Olá, Rodolfo, tudo bem? Obrigada aí pelo convite. Ótimo, obrigado pela sua presença e também muito bem acompanhado aqui pelo Eduardo Lima, gerente de serviços da Verhal. Tudo bem, Edu? Tudo jóia, boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Excelente, muito obrigado, Edu. Bom, pessoal, a gente vai focar muito nessa solução do Helpdesk, mas eu não posso deixar de falar um pouco da Verhal. Alguns clientes, alguns leads, algumas pessoas não nos conhecem ainda, então a gente precisa nos apresentar melhor. A Verhal é uma empresa de 12 anos de mercado e a gente tem alguns números aqui dos quais a gente se orgulha muito. Nesses 12 anos, a gente gerencia mais de 10 mil ativos, a gente tem um SLA de 99,9%, respeitando acima do acordado em contrato, e a gente também tem uma presença nacional, né? São mais de 800 cidades, 800 municípios atendidos nível Brasil, e mais de 100 pontos de atendimento que conseguem fazer essa capilaridade acontecer, né? E o nosso grande motor, nosso grande drive é realmente evoluir sempre para estarmos à frente e poder ser uma conexão entre os negócios, as pessoas e as grandes iniciativas, né? Esse Helpdesk, esse tema da nossa conversa, do nosso encontro, é uma ferramenta que vai proporcionar à sua empresa uma melhor experiência, tanto para a parte de colaboração quanto para os seus negócios, tá? Esse daqui é um gerenciamento que vai atender todos os incidentes de TI, então a gente está muito focado nisso, para resolutividade, e esses incidentes eles podem impactar o seu negócio, podem até parar o seu negócio. Então, como oferecer uma resposta imediata, gerenciada, com governança, com qualidade, com métricas mensuráveis, é através do Helpdesk da Verhal. A gente também está muito focado em otimizar e garantir a produtividade das equipes, então isso é um ponto crítico, né, da produtividade, de como as empresas estão se comportando, tanto no cenário de home office, quanto agora do retorno para o ambiente da empresa, o ambiente on-site. Então, esses desafios que as empresas têm enfrentado acabam afetando a produtividade. O nosso Helpdesk também é uma resposta para isso, uma solução para isso, né? A parte mais importante que a gente tem olhado também é como você pode ter, dentro da sua empresa, uma central de atendimento que vai canalizar de forma padronizada, com as melhores práticas de mercado, com muita experiência inserida para a resolutividade desses incidentes. Como oferecer isso como uma resposta para que a sua equipe e o seu trabalho e o seu negócio ganhem mobilidade e agilidade. Eu listei aqui rapidamente os benefícios, os principais, né, os mais mensuráveis que o nosso Helpdesk oferece, e depois a gente vai falar um pouco dos nossos cases de sucesso, ou do melhor, né, do case de sucesso, do realmente que tem nos representado muito, e também a gente vai falar um pouco de como é feito a implementação da solução. Bom, os benefícios que a gente tem visto, que são mensuráveis, o primeiro é eficiência operacional. Isso daqui é mandatório no mundo de negócios de hoje, numa dinâmica corporativa e de tecnologia da transformação digital. Então, a nossa central de atendimento garante uma padronização dos processos de TI. Alguns clientes chegam até nós com os processos bagunçados ou até mesmo sem processos, né? Sem os processos definidos. Quem faz o que e quando, né? Então, a gente consegue colocar essa eficiência operacional. O segundo benefício muito claro é a maior produtividade. Falei disso agora há pouco, né? Então, a gente consegue colocar todas as bases de conhecimento trabalhadas nesses 12 anos de operação, nessas mais de 10 mil ativos gerenciados, a gente coloca todo esse know-how operacional em favor da produtividade. E o terceiro benefício
que a gente pode elencar são o gerenciamento dos ativos de TI. Isso realmente é uma grande dor de cabeça das governanças, dos líderes, dos CIOs, de todas as empresas. Saber vencimento, a homologação, padronização, os upgrades das aplicações, tudo isso é uma grande dor de cabeça. Né? Inventário, o que é legado, o que é compra nova, previsão de compras, previsão de abastecimento de suprimentos, tudo isso é uma grande dor de cabeça. Quando a gente traz para dentro do nosso helpdesk, a gente consegue entregar para o cliente uma visibilidade maior desse gerenciamento e permitir que o TI da empresa foque realmente no core business, ele não perca tempo planilhando os ativos. Uma ótima notícia também, que é um benefício extra aqui nosso, é que mais de 84% dos nossos chamados são resolvidos de forma remota. Isso é muito importante porque dá uma agilidade imensa à sua operação, ela não para e ela consegue resolver os incidentes que são possíveis de serem resolvidos remotamente através da nossa central. Né? E, como eu já disse, gostaria de apresentar o case da Rodobens. Vou convidar o Eduardo, para poder falar um pouco dela. Né? A gente está falando de um ambiente bem, um ambiente enterprise, um ambiente com uma capilaridade nacional. Eduardo, eu gostaria de falar contigo, gostaria que você explicasse aí, abordasse como que tem sido a experiência com a Rodobens, os desafios, você que esteve à frente desse projeto e é um case da nossa empresa. Bom, mais uma vez, boa tarde, Rodolfo, obrigado. Boa tarde. Realmente, esse case, ele foi um desafio muito grande para nós, porque, como você colocou anteriormente, é uma empresa com base distribuída, uma empresa com vários negócios, né? Então, segmentos diferentes. Então, para a gente assumir os atendimentos, primeiro a gente teve que conhecer cada um desses negócios. Então, onde a gente teve que levantar scripts, criar manuais, deixar a nossa equipe totalmente treinada. Para quê? Para poder assumir esse atendimento. Então, nós estamos falando aí de um cliente que tem mais de 3.000 colaboradores e que estava gerando, né, em média, 2.700 chamados mês. Então, isso para nós não poderia ter erro, né? Na virada da chave, vamos dizer assim, não poderia ter erro. Então, foi quando nós levantamos todos esses requisitos, conseguimos montar todos esses scripts, e um desafio que o cliente ia parar de atender num dia e a Verral ia atender no outro. Então, a gente tinha que estar preparado com a equipe totalmente treinada. Então, na época, quando a gente assumiu isso, nós tínhamos 1.300, nós assumimos 1.300 chamados abertos, né, pendentes para atendimento. E desses 1.300 já existia 860, mais ou menos, que estavam já estourados. Então, chamados que estavam parados na fila e que estavam sem atendimento. E foi quando nós entramos e o nosso acordo com o cliente, né, com a Rodobens, foi de atender esses chamados e colocar a fila em ordem, ou seja, atender com o SLA esperado, que era 90% de SLA, em 6 meses. Então, devido a essa preocupação de montar esses scripts, esses manuais, que é extremamente importante no negócio, nós conseguimos zerar esses chamados vencidos, 800 e poucos chamados, em 45 dias. E o restante, né, que era a fila que tinha, nós colocamos isso, vamos dizer assim, em ordem, com 45 dias. Então, depois disso, com tudo isso já andando, encaminhando, com 3 meses nós já estávamos entregando para eles um SLA de 99,9%. Então, esse SLA a gente mantém até hoje, e uma coisa muito importante que a gente precisa sempre estar colocando a gente não pode deixar de estar atualizando scripts, de estar atualizando nossas equipes, estar perto do cliente, para o cliente também passar o que ele está enxergando no nosso atendimento e também algumas coisas que precisam ser melhoradas. Então, isso vale muito e conta muito. Então, nós assumimos o N1 e N2 desse cliente e isso vem funcionando até hoje. Então, nós começamos em 2017 e até hoje nós conseguimos entregar 99,9% de SLA dentro do prazo.
Então, esse case para nós foi um case muito importante e é uma empresa que a gente atende até hoje e conseguimos dar o retorno para ele esperado e o que a gente acordou lá em 2017. Excelente, Edu. Gostaria que você falasse um pouco do desafio, né? Porque a Rodobens ele é um grupo multissetorial, né? Então a gente tem uma frente financeira, tem parte imobiliária, tem automóveis, enfim, são vários setores, vários negócios ali dentro do conglomerado, né? Como é que tem sido esse desafio de atender diferentes demandas ou é uma coisa homogênea? Como tem sido essa operação? Rodolfo, é como eu disse, né? Quando você atende uma empresa, no caso como a Rodobens, que possui vários tipos de negócio, e esses negócios, eles têm uma forma de trabalho, ou seja, um sistema diferente, um software diferente. Então, por exemplo, esse exemplo que você deu, então, são bancos, são comércio consórcio, caminhões, automóveis. Então, sim, você acaba abrindo um leque muito grande, onde você precisa entrar dentro do cliente para conhecer o negócio e trazer todo essa base de conhecimento para dentro do seu helpdesk para você conseguir dar o apoio necessário. Então, é muito importante você conhecer o negócio. Então, é assim, não adianta você simplesmente falar, eu vou atender, e você não ter o conhecimento de como funciona. Então, hoje, por exemplo, como você disse, é base distribuída. Então, hoje nós estamos atendendo aqui no estado de São Paulo, Cuiabá, enfim. Então, nós temos que ter isso muito bem desenhado para a gente conseguir, né, fazer com que isso aconteça. Excelente, excelente. E deixa a gente muito preparado para diversos setores, para clientes de diversos setores, né? A gente Exato. consegue utilizar essas resoluções que foram adquiridas com conhecimento, até na base do negócio, na produção do negócio, especificação de cada negócio e conseguir realmente atender outras demandas de clientes novos, né, de diversos setores, né? Sem dúvida, sem dúvida. Excelente, Edu. Suelen, a gente vai conversar um pouco agora também da dinâmica de trabalho, né? Vamos falar um pouco como que é o atendimento, como é que é a sequência, como é que é o fluxo. E você cuida aí do N1, N2 com muita efetividade, né? É sua equipe do dia a dia. Eu gostaria de chamar você para a gente poder falar assim, como que é o fluxo do usuário, né? A experiência do usuário, do cliente conosco, com a nossa central. Certo, Rodolfo, boa tarde mais uma vez. Bom, eu Tarde. vou passar aqui rapidamente, de uma forma bem didática, de como funciona o nosso atendimento, como a central funciona a partir do momento que a gente recebe esse contato do usuário. Vale reforçar que o Helpdesk hoje ele é realmente adaptável ao cenário do cliente. Então, a entrada ela pode acontecer por telefone, por e-mail, aplicação do próprio cliente, né? Uma ferramenta aí de service desk, enfim. Então, esse usuário ele entra em contato com a nossa central de atendimento, ele tem um analista de N1, né, de nível 1, preparado para receber esse atendimento. Ele faz uma análise inicial, onde ele consulta através de base de conhecimento, de resolução rápida, né? Então, o nível 1 ele tem que ter uma base de scripts muito forte para conseguir resolver de forma rápida ou escalonar também de forma rápida para quem tem que ser, o nível 2, ou até mesmo numa criticidade maior a um outro fornecedor, tá? O N1 não solucionando esse contato, nesse primeiro contato, ele direciona para a equipe de nível 2. A equipe de nível 2 é responsável por fazer um atendimento mais analítico, mais específico, né? Fazendo acesso remoto, onde até você colocou que a grande parte dos nossos atendimentos acabam acontecendo remotamente. O nosso N2 também é preparado com base de conhecimento, nós trabalhamos muito isso, tanto que o Eduardo bem colocou o quão é importante manter uma base de conhecimento atualizado. E o N2 também tem lá os níveis de criticidade desenhado
para direcionar, né? Ou se ele não solucionar ali, se ele tem que passar para um fornecedor, no caso de um link, por exemplo, ou se para a TI do cliente dentro de um sistema que é legado da própria companhia, tá? Após o atendimento é gerada uma pesquisa de satisfação, o qual a gente trabalha fortemente para conseguir manter a qualidade do nosso serviço. Acho que mais que entrega de prazo, de SLA, é a qualidade, garantir que o cliente está satisfeito, que o usuário final está satisfeito durante todo esse processo de atendimento aí entre o N1 e o N2. Legal, esse envio da pesquisa de satisfação é um diferencial também, né? Porque a gente consegue medir lá na ponta, né? Como é que foi o atendimento, né? E a parte de acompanhamento das ocorrências, como é que é feito? Gostaria que você detalhasse um pouco desse processo também, por favor. O acompanhamento de ocorrências ele surgiu de uma necessidade interna que a gente sentiu dos nossos clientes e da própria Verhal, né, da nossa própria área, de identificar quais são os pontos que impactam na operação e que a gente consiga mostrar isso para o cliente. Qual é o sentido de mostrar isso para o cliente? Para ele entender o que é determinada ação que não foi programada ou alguma ocorrência, algum problema que tenha acontecido no ambiente prejudicou o atendimento ou prejudicou a experiência do usuário durante aquele dia. Então, toda vez que a gente recebe um contato de um usuário onde ele passa a informação de que ele não foi atendido, que tem um chamado que está atrasado, independente se esse chamado está ou não com a nossa equipe, né, nós fazemos o registro dessa ocorrência para acompanhá-la até a sua solução. A gente apoia o usuário também na cobrança, né, de prioridade desse chamado. Através dessas ocorrências, nós também fazemos o escalonamento por nível de criticidade, então, um chamado crítico de um nível mais alto. A gente faz contatos específicos quando a gente tem acordado com o cliente, a gente gosta de deixar isso muito claro, né, de ter os contatos desenhados para a realização desse escalation, né? Como eu disse, o acompanhamento dos chamados até a sua conclusão, isso é bem interessante, por quê? Porque a gente notou que alguns clientes não tinham esse acompanhamento, né? De entender quanto tempo demorou até que aquele chamado fosse solucionado dentro da própria TI. Estourou SLA lá dentro da área dele, como que foi também, se houve um atraso da parte da Verhal, a gente deixa isso de uma forma clara para que ele consiga acompanhar. Isso facilitou também a elaboração de dashboards de acompanhamento. A gente acompanha aqui, os nossos clientes também têm acesso a esse acompanhamento. A pesquisa de satisfação também, ele tem uma ocorrência, quando eu tenho uma pesquisa que foi que eu tive uma avaliação ruim, eu faço um acompanhamento específico, tem todo um processo aí que a gente vai falar daqui a pouquinho, então é bem importante. E, claro, a possibilidade de adequação de acordo com o cenário do cliente, que eu acho que isso torna o nosso helpdesk diferente. A gente não é fechado, a gente é aberto a se adaptar ao negócio, né? Então, o case que a gente falou agora é um exemplo disso e eu acho que está tranquilo para a gente trabalhar em qualquer ambiente, qualquer área de negócio. Excelente. Essa parte de adaptação ao negócio é um ponto muito importante porque eu entendo que as empresas elas não estão apenas precisando de parceiros de tecnologia que atenda de forma reativa e pronto, morreu ali, resolveu o chamado e acabou a história, né? Vai para o próximo, né? A gente está envolvido realmente, a gente está comprometido realmente em avançar na parte do negócio. Então, à medida que você tem esses acompanhamentos, você tem isso com métricas, né? Com números, com dados, os gestores lá do lado do cliente, ele pode tomar decisão quanto a renovações de determinados softwares, alguma necessidade muito específica do negócio, uma ampliação, né, um upgrade das suas máquinas que estão afetando realmente a produtividade do time, né? Com certeza, isso colabora positivamente aí com tomadas de decisões estratégicas dentro da área de TI. Excelente. Eu vou retomar um pouco com a parte de pesquisa de satisfação, porque eu acho que é uma métrica importante, né? Porque não é feita uma avaliação ao final do contrato, né? Você disse que finda o chamado com a pesquisa de satisfação. Eu gostaria de entender um pouco como é que é feita essa pesquisa, o modelo dela, quais são as métricas, os KPIs observados.
A pesquisa ela ocorre em dois momentos dentro da nossa central de atendimento. Tanto a pesquisa de nível 1, que a gente fala que é o primeiro contato por telefone, então ao final da ligação gera uma pesquisa de satisfação, onde a gente tem uma nota de 1 a 5, tá? Após a finalização da ligação, gera lá o resultado. E se eu tenho um corte, né, de 1 a 3, a qual, se eu tenho essas notas, automaticamente me geram uma ocorrência, onde a gente faz uma análise de qualidade, pega a gravação, avalia o que aconteceu naquela ligação, identifica o chamado e faz uma ligação para o próprio usuário, tentando entender o que ocorreu naquele momento para ter o que gerou aquela nota, né? Aquele desconforto no atendimento. E também a pesquisa que é enviada por e-mail no final do atendimento do chamado. Então, a chamada é encerrada, automaticamente envia para o e-mail do colaborador uma pesquisa de satisfação, o qual a gente coleta também esses dados, né? Quando eu tenho uma nota ruim, também tem o mesmo processo. E o que é diferente? A gente não fica só olhando para o resultado. Porque assim, a proporção de avaliação ruim é muito pequena perto da avaliação boa que a gente tem hoje, né? Que é se você realmente recomendaria os nossos serviços. A gente trabalha muito forte em cima do que é ruim, das avaliações ruins, porque é a partir delas que a gente tem tomadas de decisões, no sentido de um plano de ação, de melhoria de script, de comunicação. Então, através dessas pesquisas, nós já conseguimos identificar qual era a dor do usuário final. Eu não entendo qual é os serviços que vocês têm acordado conosco. Então, assim, a gente conseguiu melhorar várias coisas e repassar essas informações para o cliente, a partir daí, caminhando junto ou, quando necessário, só na Verhal, para proporcionar uma experiência melhor para o usuário no sentimento de realmente ser atendido. Porque uma pesquisa que não foca só no gestor da conta, né? Ele foca realmente na experiência de quem está utilizando o serviço no dia a dia. Excelente, excelente, Suelen. A parte... Bom, uma das partes mais críticas desse suporte, eu acho que quando a empresa decide levar, né, escalonar o atendimento dela aos usuários, é o quanto de informação que ela também vai ter da parte dela, né, lá do lado dela, né? Os dashboards, né? Como é que são esses dashboards? Quais são as métricas que ele consegue avaliar, a performance que ele consegue medir, né? Eu gostaria que você falasse um pouco disso, porque é importante que o cliente não fique num voo cego, né? Apenas a partir de uma pesquisa final, mas como é que está o dia a dia, como é que está a rotina, como é que está o real time dele, né? Sim, com certeza. O que é importante colocar é que as dashboards a gente também tem algumas padrões, né, que a gente utiliza, mas de acordo com o cenário do cliente, a gente consegue adaptar ao que ele quer ver, né, ao que ele quer buscar de informação dentro do atendimento. Então, a pesquisa, não só a pesquisa, mas só os chamados, o que eu encaminho, o que eu escalonei, enfim, a gente consegue extrair esses dados e colocar dentro de uma dashboard onde é totalmente interativa, onde ele consegue acompanhar aí de uma forma em tempo real, basicamente, durante o dia a dia, para trabalhar esses dados e tentar buscar uma ação mais assertiva. Além Excelente. disso, também, você Não, colocou aí na não tela, né? é isso. O acompanhamento, né? Então, nós temos aqui não só esses de resultados, mas do real time mesmo das filas de ligação, do que está acontecendo dentro do Helpdesk. Então, quantos operadores eu tenho disponíveis, qual é a quantidade de ligações que eu tenho aguardando para ser atendido, tempo médio de espera, abandono, enfim. Tudo isso a gente consegue medir, extrair também informações para apresentar para o nosso cliente, para que seja de uma forma bem transparente, e não falte informação. Excelente, excelente, Suelen. Essa parte dos fluxos, né? Quando a gente fala de dados, de fluxo, de medidas, a gente também pode assegurar que os benefícios de produtividade estão junto com os benefícios financeiros, né? Que a empresa consegue, né? Então, assim, quando a gente fala
desses benefícios, não tem como não mencionar o ROI, né? Ou pelo menos avaliação do custo da equipe, né? Isso é um ponto importante que a gente bate muito, porque essa solução do Helpdesk, ela é uma solução que vai aumentar seu ganho de produtividade, vai aumentar o gerenciamento ali dos ativos, mas também significa, e não é longo prazo não, mas significa ao longo do contrato uma redução de custo efetiva, mensurável, real, né? Quanto custa a minha equipe de TI? É uma pergunta que todos fazem, né? Que todos os gestores na sua governança de TI fazem, né? Ele olha a planilha lá no valor final, né? Então a gente gosta de fazer aqui um racional olhando a despesa de pessoal, mais a despesa de funcionamento e o custo total dessa equipe, né? Quanto que isso gera e quanto que isso geraria num contrato como o do nosso Helpdesk, né? Então, uma das formas de você poder medir isso é você analisando o volume de chamados mensal que a equipe recebeu. Então, vamos colocar o exemplo aí de 50 chamados internos. Isso ao longo do mês, né, usando a nossa métrica de TMA de 30 minutos para cada chamado realizado, a gente está falando de uma métrica de 220 horas mensais. Desculpa, 25 horas mensais. Isso dedicados ao atendimento ao usuário, né? Então, se não é o seu core business ter uma central de atendimento, não faz muito sentido você ter esse custo interno. Você pode disponibilizar esse custo para outros avanços, para focar no seu core business, para fazer uma expansão realmente tecnológica que vai transformar digitalmente sua empresa e investir conosco, né, para que a gente consiga sustentar, fazer esse gerenciamento full service do seu ambiente tecnológico. Uma outra forma também de olhar isso é a continuidade do negócio. Quanto que aquele funcionário, aquele colaborador, aquele usuário está perdendo em produtividade e impactando também o faturamento com a máquina dele parada, por qualquer motivo. Certamente a segunda-feira de manhã é uma grande dor de cabeça para muitas empresas. Então o nosso Helpdesk, ele vem solucionar esse tipo de incidente e trazer essa uniformidade, essa padronização e esse ganho de produtividade. A gente trabalha sempre com conteúdos extras aqui da nossa parte, o marketing e a área de negócio sempre vem criando esse conteúdo para poder deixar muito claro para os clientes como que é a nossa trilha de produto, como é que é a nossa oferta, como é que é a parte de contratos, né? Eu gostaria de falar um pouco com o Edu sobre como que é o onboarding do cliente novo. Então, o cliente que fechou o contrato com a Verhal, ele decidiu lá o número de chamados por mês. Edu, como é que funciona o onboarding desse cliente para a nossa área de operações? Então, Rodolfo, se a gente falar de microinformática hoje, a nossa equipe está pronta para atender, tá? Se a gente entrar em parte de sistemas, que é onde eu acho que é um pouco da dor do cliente, porque quando você não tem uma equipe de helpdesk e você tem equipes, ela acaba perdendo muito tempo para resolver esses probleminhas relacionados a sistema, aplicativos, enfim. Se a gente está falando de aplicativos e software, a gente tem que conhecer, né, esse tipo de software aplicativo, em conjunto com a área de TI do cliente. Para quê? Para a gente montar esses scripts, conseguir entender até onde a gente vai conseguir levar o atendimento, um N1, N2, porque dessa forma a gente consegue tirar uma carga da equipe de TI. A gente tem isso muito claro, porque a gente faz isso com frequência. Então, a gente percebe que quando você tem esse atendimento de aplicativos, software aplicativos, o cliente ele tem mais tempo para cuidar do negócio em si, né? Então, acaba tirando uma carga. Então, a diferença desses dois é que, se fosse só microinformática, a gente está preparado, sem problema nenhum. E se você pensar em software aplicativo, aí nós temos que conhecer o ambiente do cliente para estar tratando essas informações, trazendo para dentro do nosso helpdesk para acabar dando um atendimento de qualidade para ele. Mas tudo isso é possível, tá? A gente não tem dificuldade para fazer isso. Alguns clientes a gente conseguiu, eles não tinham base de conhecimento, não tinham script, a gente conseguiu junto, em quatro mãos,
montar tudo isso. Então, hoje a gente acaba assumindo um atendimento, uma boa parte desse atendimento, né, devido a esse trabalho. Então, para nós, a gente não tem dificuldade para isso. Então, para nós está bem tranquilo para fazer essa virada e assumir esse tipo de atendimento. Excelente. Tem uma máxima no gerenciamento que é: se você não mede, você não faz gestão, né? E também a gente pode olhar isso para a parte de padronização, para os fluxos, né? Então a gente entende que muitas empresas têm um crescimento necessário tão grande que não deram conta de padronizar, de criar um fluxo, de criar um as a build, né? Dos materiais, do conhecimento e da parte técnica, né? Então a gente entra também para solucionar mais esse problema, além do problema da rotina do dia a dia, né? É porque também, né, Rodolfo, isso fica muito, a gente também enxerga aquele cliente que não tem o Helpdesk, acaba assumindo bastante coisa e muita informação acaba ficando na cabeça de cada um, né? Então, assim, eu não tenho nada no papel, então fica difícil até para você promover uma pessoa para um outro cargo, porque às vezes ele não tem essa condição de sair porque ele sabe muita coisa. E quando a gente assume isso, a gente percebe que a própria área de TI ela fica mais nivelada, né? Então eles conseguem dar esse nivelamento na própria área de TI. Excelente. O nivelamento é importante, porque aí padroniza, que a gente passa por estabilizar a operação, né? E o gestor, ele consegue planejar a área dele com mais efetividade, né? Gente, então, a gente está caminhando aqui para o encerramento, mas se uma mensagem a gente quer deixar aqui é que a nossa equipe comercial está muito à disposição de vocês, está realmente de braços abertos aí para a gente poder entender o seu negócio, o seu projeto, a sua demanda específica. Aí a gente traz aqui para dentro de casa, conversa com o Edu, conversa com a Suelen, entende realmente quais opções a gente tem aqui dentro do nosso Helpdesk para poder entregar. E também temos soluções que já estão em playbooks, né? Nós já temos um atendimento pronto para a maioria dos casos, né? Então a gente quer deixar essa mensagem de tranquilidade que nossa equipe tem esses dois caminhos, esses dois cenários. Um mais customizado, um outro já plug and play, para a gente poder rodar aí dentro do ambiente tecnológico da sua empresa. Eu quero deixar aqui os meus contatos para eventuais contatos futuros. Também tem o QR Code aqui para vocês poderem conhecer completamente o nosso portfólio. Acho que é uma boa visita ao nosso site, à nossa página de soluções, poder navegar. Eu não mencionei, mas a gente, além da parte de Helpdesk, o nosso DNA é um DNA de serviços, então a gente também tem um produto específico para a TI Expert, que é uma oferta de body shop que a gente trabalha, também uma locação inteligente de computadores, que é o DaaS, é o Device as a Service, que é um modelo de assinatura de notebooks e também ativos de infra, e a gente consegue também caminhar para projetos já de missão crítica, para infraestrutura, para cibersegurança e também cloud. A nossa equipe tem certificações, tem expertise, temos cases nesses modelos, nesses outros formatos, e que a gente consegue fazer a sustentação e o gerenciamento full service de TI. Muito obrigado pela sua participação, pela sua atenção. Um até logo. E quero deixar aí para a Suelen e o Eduardo um grande abraço. Vocês podem também se despedir do pessoal. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Obrigada aí, Rodolfo, por tudo que passou. Muito legal o bate-papo. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Edu. Obrigado, Rodolfo. Obrigado a todos. E estamos à disposição para o que vocês precisarem aí. O contato do Rodolfo está aí e, consequentemente, também podemos aí estar tirando dúvida, conversando, mostrando algumas coisas que não deu tempo de falar aqui. Enfim, estamos à disposição. Um abraço para todos. Muito obrigado, pessoal. Um abraço para você que nos acompanhou. Até logo. E em breve estaremos com mais conteúdo aqui pela Verhal.